Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico cirurgião vascular e hoje vamos falar da infertilidade nos aspectos psicológicos da mulher. E para isso, a psicóloga, especialista e apaixonada nessa área, Carina Pinto França. Muito obrigado, Cá, por você estar aqui com a gente. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Obrigada por abrir esse espaço para falar desse tema que é tão importante e que muitas mulheres atravessam essa experiência, às vezes em silêncio, às vezes precisando ter uma escuta, uma falha, um acolhimento nesse sentido. Não duvido, é um mundo que a gente vive muito, né, no dia a dia de família e todas pessoas próximas, né? Então isso é algo corriqueiro, eu diria, no dia a dia. É verdade, é verdade. Pelo menos as estatísticas dizem que 25% das mulheres, pelo menos na primeira gravidez, a primeiro teste de gravidez positivo, vão perder a gestação nesse momento. É bastante, a informação É, até interessante para mim, mas de fato falam, né? O primeiro trimestre ali, aquele momento é um momento delicado, ainda mais na primigesta, como você falou então, né? é verdade. E bem, dessas mulheres, você tem hoje no seu consultório, no seu dia a dia, existe muita procura sobre isso? É, existe, mas não são todas que procuram, né, um suporte psicológico. Às vezes a mulher no início dessa travessia, ela passa muito tempo tentando, ela, o parceiro, às vezes anos, e não pensam nesse sentido, né, de buscar uma ajuda psicológica. Mas eles vão atravessando essa experiência e, infelizmente, colecionando o teste de gravidez negativos, perdas gestacionais, até que em um certo momento esse casal, ou essa mulher principalmente, vai buscar uma ajuda profissional para poder elaborar essas questões. Bem, sua rede social a gente acompanha já, a gente já está lá de fã e eu percebo que você está nessa força-tarefa, nesse trabalho que você ama dessa parte da infertilidade e dos seus aspectos psicológicos nessa mulher. Então você tem vídeos e tudo mais, depois a gente vai deixar lá para o pessoal poder participar da sua rede. Aí eu queria saber, tá tendo essa procura realmente aumentando? Como é que você está vendo agora que você está trazendo isso mais à tona? Tem muita procura e existem assim muitos grupos de apoio dentro das redes sociais, dentro de grupos de WhatsApp, Telegram, eh, porque essas mulheres às vezes procuram pessoas que estão atravessando situação semelhante para poder conversar, para poder falar ou ouvir enfim, compartilhar as suas experiências, né? Mas quem normalmente, às vezes por questões até de algoritmos das redes sociais, quem não está procurando esse tema não enxerga o quanto que isso tem assim de volume na internet sobre esse tema. Sensacional, faz sentido. Mas às vezes as pessoas procurando sobre infertilidade pode cair a chegar no psicólogo, né? Porque hoje já se fala até em psicologia reprodutiva, até, né? De um caminho entrando nessa área da infertilidade. É verdade. É algo novo até, porque se nós formos compararmos os dias de hoje com os dias de antigamente, a mulher não enfrentava muito essas questões, porque ela normalmente procurava engravidar muito cedo, né? O casal ali já se preparava para, né, para maternidade, para paternidade numa idade bastante cedo, Mais precoce, né? fértil, Mais inclusive. fértil, exato. A mulher tinha ali como culturalmente o objetivo de ser mãe, de procriar, de cuidar dos filhos. Mas ao passo que foi acontecendo uma evolução dos tempos e essa mulher passou a ter outras prioridades na vida, entra essa questão, né? Além de tudo, também a evolução da medicina começa a enxergar que, às vezes, né, através de exames corriqueiros ali, que a mulher faz anualmente, olha, você está ali com um problema de ovário policístico, uma endometriose, não, um mioma. Então, os exames vão apontando para essas questões que vão
dando respostas à dificuldade para essa mulher de engravidar, além também do fator da idade, né? Quando a mulher prioriza ali o trabalho, a carreira e deixa para ser mãe um pouco mais tarde Mais na vida. tarde, né? Eu vi até que uma das características, se falava a mulher ser mais velha, né? A mulher idosa para gestação era até 35 anos, até expandiram mais para uma que até 40, se eu não me engano, né? Uma idade mais assim, pensando muito nessa questão da evolução da medicina também, né? Das formas de engravidar com mais segurança e mais cuidados, não é isso? Eu confesso que eu não estava ainda por dentro dos 40. Eu tinha parado nos 37 anos, já tinha havido Opa, então posso estar errado. já tinha havido essa mudança dos 35 para os 37. Mas pode ser sim, por um estilo de vida, né? Por exames ali mais, né? Exatamente por esse auxílio da medicina, dela poder fazer esse acompanhamento melhor, né? Da sua saúde. E agora voltando na doutora Karina, o que te faz entrar nesse mundo assim? Qual é o prazer, qual é a sua missão nisso, você sente? Então, doutor, é, Me chama de Rafael, tá? Rafael, tá bom, Aqui eu não sou nada dessa área, eu sou doutor. tá bom. É, tem uma questão minha de, assim, de entender como um nicho de pacientes, de clientes que precisa de uma escuta, precisa de um acolhimento, além da informação, lógico, Perfeito. mas existe esse nicho que está muito reduzido a esses grupos de apoio nas redes sociais, na internet. Então, eu acho importante que esse tema chegue a essas mulheres, mas também no sentido de acolhê-las, de que elas se sintam representadas, de que, por exemplo, esse serviço que a gente está fazendo aqui hoje, com esse podcast, que sirva de voz, de escuta, de um lugar que essa mulher olhe e fala: poxa, outras pessoas estão passando por essa situação. Olha, eu me identifico, sabe? Eu acho que é muito importante isso. Legal, muito bom, porque aquela luz lá no fim do túnel, aquela esperança de uma vida mais tranquila, um caminho mais seguro e mais tranquilo, né? É verdade. Realizar essa travessia de uma forma um pouco mais equilibrada, um pouco mais acolhida. Porque você falou das mulheres de antigamente, mas ao mesmo tempo, na minha cabeça vem muito essa questão, você falou também do tabu e tal. A mulher de antigamente, ela era muito silenciada nisso, né? Essa pessoa, às vezes, até mesmo sofria uma certa rejeição social nessa questão, não pode engravidar, não pode isso, nem nada. Eu imagino que agora persista esse raciocínio, e às vezes até mais, porque antigamente a mulher tentava desde jovem, hoje em dia a pessoa deixa para o final e às vezes ela se sente até culpada. É verdade. Junto com um dos temas, né, uma das questões principais tratadas em consultório é a culpa. Essa mulher chega no consultório se questionando: por que é que eu não olhei para essas questões antes? Por que é que eu não congelei meus óvulos? Por que eu priorizei minha carreira? Será que Deus está me castigando? Sabe? Porque são muitas coisas que ela se culpa, mas que tudo tem, né? A vida dela não se resume a isso, né? Hoje a mulher ela procura uma completude maior. A dinâmica feminina é muito ampla, né? E a gestação é um item a mais nisso tudo. É trabalho, é família, são vários objetivos, né? Verdade. E existe algum momento perfeito, ideal para essa mulher, esse casal, procurar um psicólogo, falar, olha, vamos já no comecinho, vamos esperar um pouco mais, não adianta começar agora. Como é que você sugeriria essa procura? Eu entendo que o início da experiência é uma situação em que o casal ainda não se deu conta do que vai atravessar. Então, eles não procuram a ajuda psicológica porque as coisas vão acontecendo e às vezes o casal, ou a mulher, ou o casal não acreditam que aquilo está acontecendo com eles. Então, tem casais que tentam por até 10 anos, às vezes mais, né? E eles acreditam que tem que ser da forma natural,
né? Existem muitos tabus, existe uma questão cultural, existe uma cobrança familiar, social. Mas o que seria ótimo que fosse desde o início, né, da travessia. Mas se não for, em qualquer momento, principalmente quando começam a surgir os questionamentos culposos, sabe, em que a pessoa se culpa muito, ou então de muitos lutos. A mulher, né, o homem também, mas assim, a mulher ela sofre uma experiência muito intensa tanto durante o tratamento quanto durante as perdas. O início é muito marcado por alguns lutos, por causa dos testes negativos, ou então os testes dão positivo, a gravidez não segue adiante, Sim. e aquele sonho, né, vai sendo colocado lá na frente, mas essa mulher não desiste. Então, seria muito bom que ela tivesse esse acompanhamento, porque tem essas questões, né? Luto, a própria experiência, o tratamento é bastante intenso, são muitos hormônios, né? É um acompanhamento clínico bem intenso também. E essa mulher, quando chega para você, ela chega às vezes cansada, frustrada, aquela que você vê naquela faces dela de doutora, não aguento mais. Tem muito isso. Tem, mas é muito, ao mesmo tempo, é estranhamente paradoxal, porque apesar de todo esse cansaço, muitas. é, Durante o processo já começa a surgir uma ressignificação e uma transformação nessa mulher. Porque apesar de estar atravessando todas essas questões e realizando todos os procedimentos médicos, clínicos, ela busca auxílio em outros aspectos dessa, né, da sua psique, da sua formação. Então, ajuda espiritual, uma ajuda psicológica, né, esse compartilhamento com grupos de apoio, tudo isso começa a ter comprovadamente resultados positivos. E isso vai dando uma força para essa mulher e uma perseverança, né? Lembrando que é importante que ela continue realizando um acompanhamento médico, né? Sim, E uma se for coisa não exclui a outra. uma medicina especializada nesse tema, né, uma ginecologia especializada na infertilidade ou na reprodução assistida, que também é um termo bastante usado, melhor ainda. Perfeito. E você sente que essa mulher chega ali, chegou um pouquinho desanimada, então vocês psicólogos tentam dar um restart na vida dela. Falar, vamos começar de novo, vamos puxar forças, vamos se reorganizar, mais do que Sim, força. muito. Primeiro uma maneira de dizer aqui, juntar os caquinhos. Vamos juntar esses cacos por causa dos consecutivos lutos, das perdas, né? E depois trabalhar como que está indo a comunicação desse casal, né? Qual é o objetivo? É ser mãe? É ser pai? Os dois estão alinhados? Ter muito diálogo sobre esse assunto. E uma coisa que eu acho muito importante é abrir-se psiquicamente para o que a trajetória, a experiência vai trazer. Porque nem sempre as coisas vão acontecer como essa mulher esperava, ou esse casal. Exato. Tá. Então, às vezes, ela esperava que fosse acontecer natural, ou que fosse um congelamento de óvulos, uma FIV, né, que é a fertilização in vitro, de primeira já vai dar certo, e às vezes não é. Então, precisa ter um preparo, precisa esse casal conversar, entender a realidade, manter a perseverança, o diálogo é muito importante, mas essa abertura para o que a trajetória vai trazer. Outra questão também importante, que não é muito psicológica, mas tudo envolve, né, a saúde mental desse Certo. casal, é a questão financeira também, porque ocorre um investimento alto para Sim, em você realizar o todos os tratamento. setores, né? É. O investimento, o custo psicológico e financeiro muitas vezes é muito alto para essas pessoas. É verdade. E você falou muito da relação de marido e mulher, né?
e puxando também para a própria mulher, a autoestima, essa relação com o marido, até às vezes a relação na cama, os momentos íntimos, como é que elas geralmente abordam isso com você lá no consultório, na psicologia? Muito boa pergunta, porque é, esse processo é tão intenso que corre o risco das relações sexuais passarem a ser muito mecânicas, com data e horário fixo para acontecer, com testes de ovulação ali do lado né, na mesa de cabeceira. Então essa mulher ela faz um acompanhamento muito intenso dos seus hormônios, realiza, né, acaba conduzindo que as relações sejam dessa forma. Sim. E o parceiro, muitas vezes, também, quando o parceiro chega ao consultório, ele traz essa questão: olha, hoje em dia as nossas relações têm só um objetivo. Exato, sai um pouco o carinho, fica aquela coisa mecânica e um foco único. Imagino que gera frustração para os dois lados, né? Sim. Talvez eu já estou imaginando que o lado do masculino também nisso, às vezes a mulher tá tão nessa mecânica que não enxerga também o sentimento do marido, o desejo, o tesão ali da hora também. Então isso acontece. É verdade. Por isso que tem que estar. Por isso que é bom o acompanhamento psicológico, porque ele vai chamar para essas questões, mas também, como eu disse, estar aberto às experiências que todo o processo vai trazer. Inclusive esse olhar mais acolhedor com o parceiro. Porque ele está Exato. ali, ele também é um homem, ele tem a subjetividade dele. Exato. E temos bastante subjetividade às vezes. Mas, não, mas faz parte, realmente. Imagina, você olha, tá na hora, vamos lá, é hoje, é amanhã, é não sei o quê. É, E, poxa, paga uma cervejinha pra mim antes, pelo é, menos, né? Vamos. Olha, você sabe que tem casais que levam isso super na esportiva. Sabem que acontece isso, os dois conversam sobre isso e levam isso na brincadeira. Vamos lá, é hora, tal, né? Coloca roupa, uma fantasia, um fetiche, alguma coisa aí faz. Levam na brincadeira. Então isso é muito legal, porque tira um pouco esse peso, né, de toda a Exato, olha, experiência. boas ideias, fantasias. Legal, É, legal. Tornar a responsabilidade, entre aspas, e um momento falou: olha, é o sonho, vamos sonhar aqui, começar o sonho a partir de agora. é, E ter a paciência para fazer dar certo. Tem que mas ter com muita leveza, calma, né? Tentar leveza. trazer leveza, né? E vamos dizer, esse casal chegou nesse ponto, pô, doutora, estamos indo e tal, e ainda continua esse insucesso e tudo mais, às vezes chegar ao ponto de desistência. Como é que o psicólogo atua? Você, Karina? O que vocês acham? Vocês querem tentar mais um pouco? Não querem? Por que que não querem tentar? Como é que é essa abordagem? Tem esse trabalho quando já está bastante desgastado, né, desgastada toda a experiência, ou então os recursos financeiros vão se esgotando mesmo, né? Então, existem, claro, muitos caminhos na medicina e outros caminhos que podem ser tomados. Por isso que é importante trazer no consultório psicológico qual é o seu desejo, o seu sonho. É ser mãe? É ter a barriga? É ter o seu DNA, porque às vezes essa mulher vai conseguir, através de uma FIV, de uma fertilização in vitro, com o seu próprio óvulo e o espermatozoide do parceiro. Às vezes não, às vezes ela vai ter que receber um óvulo doado de uma doadora anônima. Então esse óvulo não vai ter o seu DNA. Às vezes é um embrião doado, né? Né? Nem Pode do ser homem, nem da mulher, muitas vezes. ou nenhum dos dois, ou pode ter também o espermatozoide do parceiro. Às vezes pode seguir para adoção Sim, uma barriga solidária. Então é importante essa mulher né, se questionar e refletir, né? Lógico, com acompanhamento. Qual é o meu sonho? É engravidar? É que seja meu sangue, meu DNA? sim. Ou eu quero ser mãe? Ser mãe vai muito além do que só gestar, né?
Vai. Mas não é fácil abrir mão para essas pacientes, não é fácil abrir mão de ter todas essas questões, porque são muito culturais. Sim, São cultural. muito, falando aqui um pouco de psicologias, são muito arquetípicas, envolvem muitos complexos, então isso vem carregado de uma cultura, de questões ancestrais, de complexos maternos também. Então eu quero, né, eu quero ter essa barriga. Eu quero que seja o meu sangue, porque eu quero dar continuidade à minha linhagem. Eu Meio quero. monárquico, meio, né, a minha monarquia, eu quero um filho para ser o rei, uma filha para ser rainha. Para esse casal vai ser, né? Mas É, é uma continuidade, é uma extensão dessa mulher. Vai aproveitando que a gente está falando um pouco, puxando um pouco mais para os aspectos na mulher, né? sim, perfeito. A mulher, quando ela deseja ser mãe, ela, quando ela começa a sonhar com isso, ela já inicia suas projeções, já inicia um desejo da sua continuidade, a extensão do ser. Por isso que o luto, inclusive, para essa mãe, ele é tão dolorido, porque ele é invisível para a sociedade quando essa mulher não chegou a gravidez não foi adiante, Sim. né? Ou então, às vezes, acontece, infelizmente, o luto perinatal. Então, essa mulher, ela projetou uma extensão de si mesma, além do luto, das suas expectativas de ninar, de amamentar, tudo isso ela sonhou. Sair para comprar roupinha, Sai para coisa comprar roupa. simples, né? Falar meu sonho era isso e tal. E realmente tem muitas pessoas assim. E tem bons pais também, obviamente, não vamos excluir, que também passam por um Tem, raciocínio muito semelhante, né? tem. Essa frustração, você fala, olha, você tem infertilidade, às vezes não tem jeito mesmo, né? No masculino tão quanto. Então eu imagino hoje como pai também o sofrimento talvez que fosse. Fala, olha, me senti culpado, me senti arrasado, me senti o problema da relação. E é nisso que eu queria entrar também. Essa mulher, às vezes, ela divide, ela pode vir a dividir com o marido e tal, mas geralmente é com ele que ela divide, ela esconde um pouco esse sentimento. Como é que você vê essa mulher que chega no seu consultório? Inicialmente, na maioria dos casos, a mulher já vem inconscientemente trazendo a culpa em si. Sim, E dali, em toda essa travessia, nesse trajeto, quando, através dos exames, se descobre que o diagnóstico está no que a gente chama de fator masculino, que seria, no caso, o pai, existem duas possibilidades. Às vezes, o pai, existem casos em que o parceiro nunca disse ou deixou parecer que ele se sentia excluído dessa responsabilidade. certo. Às vezes não falou, não verbalizou, mas também nunca verbalizou que o problema era da mulher. Existe isso. E nesse caso, o parceiro, existem depoimentos em que o parceiro fica muito grato e muito aliviado por nunca ter colocado esse peso na parceira. Que legal, muito bom. E fala, poxa, que bom que eu nunca culpei você, né? Mas existem casos que não é né, não é proposital, mas é cultural, que o parceiro realmente se surpreende e fala, nossa, o problema está comigo. Mas aí é importante ter um trabalho que a infertilidade não tem a ver com virilidade, com questões assim, sabe, sexuais, Sim. de desejo e tudo do homem. Não diminui a pessoa em hipótese nenhuma, nem o homem nem a mulher. Nenhum dos dois. Porque Nenhum dos realmente é dois. uma condição muito comum na sociedade, né? Estava falando aqui, você falando em 25% tem dificuldades e tudo mais, e a gente vê no dia a dia, se você olhar na sua família em casa e pesquisar um pouquinho, você vai ver pessoas que não conseguiram, ou que É, tiveram pelo menos muita dificuldade. Então, é acho que muito comum. é um momento diferente. Mas hoje chegou a mulher para você, Karina, olha, eu tô assim, eu tô insegura, eu não tô bem, tô tentando com meu marido, não sei se a culpa é minha, é dele, ou já sei que a culpa é minha por alguma razão.
como ela se abrir? Para quem que ela se abrir? É para o marido? É para uma mãe? É para uma família? É só profissional? O que que geralmente, qual é o perfil de pessoa que você sugere ela se abrir? É, ótima pergunta, porque essa mulher precisa. Eu sugiro sempre ter uma pessoa para ela conversar, não somente no consultório comigo, né, ou qualquer outro psicólogo, mas que essa mulher tenha alguém de confiança e de uma escuta atenta, acolhedora e voltada para esta mulher. Que seja uma escuta despida das suas próprias projeções, das suas próprias experiências e principalmente de comparações com outras pessoas. Então, às vezes essa mulher tem uma amiga, tem amigas, tem parentes, né, pessoas da família que costuma conversar sobre coisas corriqueiras, desabafa, né, se abre. Sim, Mas é importante ela saber, é importante ela ter esse feeling, essa, né, intuição de que tipo de escuta essa pessoa vai ter, para que exato. ela, por que que acontece? Essa pessoa pode, inclusive, até desaparecer, sumir, estar ali com um silêncio que se torna um buraco, Um buraco sepulcral, eu sei o que é isso. e fica um vazio de uma palavra que não vem, né, de Exato. um ombro. Então, é importante saber com quem conversar, baseado nas experiências ali das trocas, que tipo de retorno vai ter. Às vezes a pessoa não precisa nem falar, mas ela tá ali, dá um abraço, fala, eu te entendo. Aliás, eu posso não entender o que você está passando, mas conta comigo e sinta-se acolhida, sinta-se comigo aqui abraçada, né? É, então, é muito Mas importante a isso. participação masculina hoje em dia, a gente, lógico, eu tenho o meu jeito e tal, mas a participação masculina que você vê nessas mulheres, em geral, é positiva ou é aquela que afunda mais? Não, é positivo, eu acho que positiva, sim. A maioria tem sido positiva, os homens. Sim. Por mais que talvez eles se sintam um pouco afastados, desatentos, não envolvidos, porque o que acontece também é que dá a impressão de que é um problema dela. E, na verdade, a infertilidade é do casal, Perfeito. né? Porque o É uma desejo da dupla de dois. uma dupla de dois. Então é importante, às vezes é até legal esse movimento de quando a mulher valoriza a importância da palavra do seu parceiro. E ele se sente ali que tem um lugar de fala, sabe? De ativo. Boa, gostei. A mulher trazer o homem para o jogo também e não deixar ele só como um coadjuvante. É verdade. Porque imagino que isso possa acontecer, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Às vezes é a própria mulher que está inibindo a participação desse homem. Não estou me defendendo, não, defendendo o sexo masculino, fique tranquila, mas imagino que sim, às vezes por angústia, insegurança dela, falou, nem vou te envolver tanto nisso. É, às vezes é por questões muito inconscientes. São Exato. complexos dela, são questões muito inconscientes. Ela acaba afastando mesmo o parceiro. Ou às vezes são questões também do parceiro mesmo. Ele não se sente que aquilo é um problema que envolve ele. Mas o diálogo vai trazer os dois juntos para isso. E Maravilhoso. essa travessia se torna muito mais leve e, né, acolhedora para ambos. E tem agora esse é o pessoal, essa pessoa que você colocou como a ideal, né? Mas eu imagino que tem muito aquela pessoa da família, tal, que às vezes não tem maldade na fala, mas calma, besteira, uma hora dá certo e se não der a gente adota. Ah, você tem que tentar mais, tem que se organizar melhor. Poxa, o seu marido está se esforçando e você não está se dedicando tanto. Então isso acontece também. Isso Tem tem essa pessoinha. Tem todos os tipos de comentários, tanto para essa mãe quanto para o pai. Existem pessoas que vão começar a fazer perguntas sobre os exames dos hormônios dos dois. Então, Os já acon- entendedores do Google. isso, já aconteceu de cliente minha, numa situação familiar, né, um encontro ali familiar de fim de semana, uma pessoa da família começar a perguntar assim: e aí, vocês não vão ter filho? Porque sempre começa assim, né?
E Sim, aí, vocês não vão ter filho? Já estão casados há tanto tempo, vocês não vão tentar? Mal sabem que esse casal já está tentando, já está atravessando ali várias dificuldades. Ah, mas você fez espermograma? Você fez o exame tal? Então começa a entrar às vezes com perguntas super íntimas e isso pode ativar gatilhos bastante delicados na psique dessas pessoas, do casal ou da mulher. Então, é mais um motivo porque é tão importante escolher a pessoa com quem desabafar, com quem vai conversar e trocar essa experiência. Por causa dos gatilhos, das questões arquetípicas, dos complexos, de tudo isso que está no inconsciente dessa mulher. Qualquer gatilho pode deixá-la muito fragilizada. E o parceiro também. sim, perfeito. Mas esse calcanhar de Aquiles dessas pessoas existem ali. Você, como psicólogo, o que que você faz para fortalecer esse escudo, essa proteção? Porque às vezes é o que eu falei, a pessoa faz uma brincadeira, faz o quê? Até num desejo positivo. E às vezes aquilo, putz, pegou no meu calcanhar, não era para ter me acertado. Então você projeta para essas pessoas uma casca maior para lidar com essa situação, tentar trabalhar isso até com mais parcimônia e paciência com essa outra pessoa do outro lado. Como é que é isso aí também? Funciona? É muito importante mudar. A pessoa vai trazer isso, porque ela está muito sensibilizada. Exato. Então, às vezes, ela pode até despertar sintomas até um pouco neuróticos e ela fica remoendo aquela situação. E aí, o que eu trago? Isso não é bom para você nesse momento. O que que é bom para você? Outro tipo de pensamentos que vão trazer outros benefícios, até mesmo para o seu corpo. Você prefere ter uma inundação de cortisol ou de serotonina? Né? O que, que vai ser melhor para a sua saúde nesse momento que é tão importante? Então você precisa estar bem, precisa estar equilibrada. Aquilo da pessoa é ela. É uma inabilidade da pessoa, de uma escuta, de uma fala adequada. Né? Às vezes, como você falou, não fala por mal, traz muitas projeções, traz muitas questões. Às vezes, as pessoas mais velhas, então, são as mestras em Sem jeito, seus né? comentários mais inadequados. Mas a intenção é boa, então é importante trazer isso e logo já mudar o foco para essa pessoa. Então a pessoa já vem um comentáriozinho, ah, legal, piadinha tal, e bora falar sobre outra coisa. Olha, a comida tá maravilhosa. Isso, ótima saída. Ai, Saiu. deixa eu ir no banheiro aqui. Deixa eu resolver. Estão me chamando no celular. Pronto, escapa. Né? Perfeito. E aí você falou de alguns diagnósticos, né? No caso da mulher, um mioma, endometriose, tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos na região, cirurgias prévias, são muitos fatores que podem levar a essa infertilidade, até questões genéticas e congênitas. Geralmente, como é que essa mulher lida com esse diagnóstico a mais também, né? Fala, olha, eu tenho isso e não engravido, essa paciência de ter que tratar o outro problema primeiro para depois buscar esse resultado. Tem muita dessa angústia aumentar ainda mais com isso? Pode sim, pode aumentar, porque é tudo muito novo. Essa mulher, ela passa, desde a sua menarca, né, desde a sua primeira menstruação, ela frequenta o ginecologista, a sua ginecologista, e faz sempre os mesmos exames. A ginecologista pede ali um monte de exame de sangue, alguns exames, né, clínicos, laboratoriais, tal. E de repente começa a vir um monte de termos novos, situações novas, exames novos. Alguns são bastante doloridos. Alguns termos, como por exemplo, da idade, né? Por exemplo, seu óvulo é velho. Velho. Isso pega muito, sabe? Então, assim, é uma experiência toda muito nova para elas. Então, assim, eu acho que é difícil atravessar isso de uma forma. Algumas mulheres vão atravessar de uma forma super ok, super leve. Mas é que é muito intenso. O processo é intenso, o tratamento é intenso, né? As visitas à clínica médica em alguns determinados períodos do ciclo menstrual são quase que diárias. Exames de sangue, a aplicação hormonal, injeções, né, via oral, gel,
intravaginal. São tantos hormônios de tantas formas, sabe? Que muda até por si só já o dia a dia, o ciclo dessa mulher, né? A realidade dela muda só por essa questão hormonal e tratamentos associados, né? Pode até impactar, às vezes, no seu desempenho ou na sua relação ali no trabalho, né? Às vezes a pessoa ali, o superior dessa mulher vai falar, poxa, chega atrasada, pede para sair todo dia, a tal horário, né? Mas ela precisa, Para porque é fazer o muito intenso. tratamento e tudo mais, entendi. E você falou que quando a gente pensa em fertilidade, a gente pensa muito naquele momento não conseguiu fecundar, né? O beta-HCG não deu positivo, o examezinho lá só deu um tracinho. Mas o desafio dessa mulher que abortou uma vez, ou abortou duas, três, mais vezes, como é que você vê isso? Eu imagino que seja um desafio maior, mas é muito mais difícil. Como é que é a abordagem dessa mulher? Eu tento trazer, em primeiro lugar, muita validação. Validação desse luto, que é algo que a sociedade não entrega, né? Então, por ser um luto invisível, porque a sociedade não viu nascer aquele bebê, não viu crescer aquela criança, não, né, não conviveu. Então, é um luto muito solitário. Então, em primeiro lugar, é fazer essa mulher se sentir acolhida, validar o seu luto. Validar o luto seria o quê? Aceitar o luto, ver que aquilo aconteceu realmente e ela trabalhar aquilo e não só maquiar e se esconder daquilo? Seria isso? Às vezes ela pode se esconder, vai ter o tempo dela disso, Sim, sabe? O luto, ele é muito individual, ele é muito íntimo e a gente tem que respeitar. É importante elaborar, é muito mais benéfico elaborar, mas existe no final das contas uma experiência que transcende todas as expectativas. Essa mulher não tem como não sair transformada desse processo. Então, primeiro é esse acolhimento do luto, estar com ela nesse processo que pode durar bastante tempo, às vezes, e por ser solitário, ela traz isso muito unicamente ao consultório. Mas você sabe que tem casos em que se torna tão difícil todo o processo, a mulher passa por muitas perdas gestacionais, risco de vida, tem mulheres que realmente sim, abortos com correm grandes sangramentos e tudo, né? às vezes a gravidez já mais avançada, né? O risco de vida para essa mulher é muito maior, gravidez gemelar, que é muito comum nos tratamentos de fertilização in vitro, né? Porque alguns médicos, junto com a paciente, lógico, têm esse protocolo de transferir mais de um embrião para garantir. Sim. Então, algumas mulheres chegam no momento e falam: olha, vou parar por aqui. Eu acho que o meu caminho termina aqui, e isso já é um caminho também. Decidir por isso é um novo caminho. Tem mulheres que vão dali para frente ter uma nova missão de vida que elas trazem. Sim, é essa alegria que eu queria chegar. Eu quero entender muito, porque você falou de mudanças. Eu imagino que muda, os focos mudam e às vezes trazem até mais energia de vida para essa pessoa. Isso acontece. É o renascer. É Renascer. o renascer. Eu costumo também, assim, eu valorizo muito um certo ritual de uma despedida para essas perdas, tudo. O ritual, ele é, né, milenarmente importante na humanidade, e dali para frente vira uma página e ela escreve uma nova página. Então, e literalmente, às vezes isso acontece. Muitas mulheres escrevem livros sobre suas experiências. Algumas Legal. mulheres montam grupos de apoio. Que deve ser fantástico. Então, assim, transcende mesmo. Então, elas entendem que os seus filhos, que né, não vieram a termo, mas os seus filhos estiveram para trazê-la para um renascimento, uma nova vida. E isso acontece mesmo naquela mulher que não consegue de jeito nenhum, não decidiu, por exemplo, pela adoção nem nada
E ela falou: olha, realmente não é nem que não é para mim, olha, meu caminho, eu tô tentando um e é outro. Isso acontece também, dela conseguir se reerguer disso tudo. Sim, acontece. Como eu te falei, às vezes elas escrevem livros, montam esses grupos de apoio. Tem um caso de uma. Eu acompanho, inclusive. É uma mulher que ela conseguiu gestar, mas foi através da ovorecepção. Ou seja, uma doadora anônima de óvulos, Sim, né? Foi a doadora dos óvulos dela. E ela teve uma filha e tal. E ela escreveu um livro para a criança, para os pais lerem junto com as crianças, com a filha, com o filho, no sentido dessa criança entender a sua história, a sua origem. Então, é um livro todo lúdico, feito para criança, que são vasinhos de flores, a sementinha vem de outra flor, tal. É tudo muito bonitinho, assim. E é para os pais lerem com a criança para que ela comece a entender a origem da história dela. que legal, Olha que isso, legal. então realmente assim, existem caminhos que se abrem muito bonitos nesse processo. E no caso da FIV, né, dessa fertilização in vitro, além de um custo habitualmente muito alto, né, não é um acesso muito fácil para a maioria da população, mas eu imagino também que gere muita ansiedade, né, essa mulher que vai chegar e falou, poxa, eu tô indo, agora vai, ou agora é tudo ou nada. Como é que vocês abordam, como é que essa mulher chega para vocês também? O ideal é ter uma abordagem positiva, otimista, né? Porque realmente dá bastante ansiedade nessa mulher. No procedimento de coleta de óvulos na FIV, ele é um procedimento cirúrgico, ela é quase que cirúrgico. Ela precisa fazer esse procedimento em um ambiente preparado hospitalar. Certo. Então, ela é sedada e tal. No momento da transferência dos embriões para o útero dela, ela está acordada, mas é mágico. É muito bonito porque ela assiste ali, ela está acordada, então ela assiste pelo ultrassom, enquanto a sua médica insere o embrião no útero, as enfermeiras estão ali junto e uma das enfermeiras vai fazendo o ultrassom, então ela consegue ver aquela, não sei como é que eu não acho que é canaleta. A pipetinha tal que vai implantar lá. Isso. E eu já vi um vídeo em que no momento em que coloca o embrião no útero, brilha igual uma estrelinha. Faz assim. Então é muito Nossa, mágico. Então que assim, legal. então assim, a ideia é sempre tentar trazer um olhar. Não é resignação, a resiliência, ela é importante. É importante tentar transferir o foco, sabe, no lado bonito da experiência. É uma experiência difícil, mas e sempre fazer essa mulher se sentir acolhida. E Karina, quando ela vai passar por tudo isso, você falou de otimismo e tal, aí eu tô me imaginando aqui, falando, nossa, a doutora veio, psicóloga, falou que vai dar certo, que eu não sei o que e tal. Mas vocês também preparam essa paciente para o não dar certo? Fala, olha, isso aqui tem grandes chances de dar certo ou não dar certo, mas vamos entender que isso é um processo, tal. Vocês também trabalham isso ou isso deixa para depois, para não tirar esse brilho, talvez? Ou é muito pessoal de cada Eu acho que é paciente? importante entender o processo de cada paciente, né? O que está acontecendo? Se já está muito adiantado, mas ainda assim pode. Eu acho assim, como eu não sou a médica, né? Sim. E às vezes a medicina, os médicos dão esse lugar de decisão para paciente. Você quer continuar? Olha, as chances, nesse determinado momento, ela já sabe quais são as chances dela, como estão sendo, né? E, mas já ir preparando com muito tato, muito cuidado, esse provável, né, uma possibilidade de ou de não acontecer, ou de ter que tomar um caminho diferente, um outro protocolo.
né? Até chegando. Existem mulheres que não começam esse processo querendo adotar uma criança, Sim. mas ao final Mas essa sugestão é adotam. colocada na mesa, né? Ou depende da abertura do paciente, ou habitualmente você coloca na mesa, fala, olha, eu sei que não deu certo, a adoção é uma possibilidade. E aí eu queria até entender o preparo para essa família receber essa adoção. Eu imagino que deve ser uma confusão na cabeça da pessoa. Olha, não é meu, não veio do meu útero, mas é meu filho e tal. Esse preparo também é muito importante, eu imagino. O médico ou a médica é quem normalmente vai abordar isso com a paciente. Entendi. Então, tanto no caso de uma doação de óvulos, como uma adoção ou barriga solidária, o médico precisa trazer. A maioria tem muito tato, principalmente, né, nas clínicas mais especializadas, mas vão ter aqueles que não têm muito tato. Eu conheço. Assim, não são meus amigos, mas a gente ouve falar. Existe isso. É, mas é muito pessoal, porque a adoção, ela não pode ser vista para preencher um buraco. Afinal, é uma vida, Boa, né? verdade. É uma criança. Então, precisa ter um desejo muito genuíno de, hum, de ser mãe, de ser pai. E aí o psicólogo entra nesse trabalho também para auxiliar, porque eu imagino que até para adotar você tem que passar, o casal tem que passar por avaliações psicológicas, né, para ver o É, quanto ela está segura e preparada para aquilo, para não acontecer a pior coisa do mundo, que é ver que não deu e ter que colocar essa criança de volta num ambiente de é, solidão, vamos dizer. é verdade. Aí é muito, muito cruel, muito difícil. Muito cruel, né? Cacá, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. É um tema incrível, é um tema emocionante, é um tema explosivo e ao mesmo tempo aconchegante, né? Por mais que a infertilidade seja um problema. Mas eu queria muito, e aquela câmerazinha toda sua, que você deixasse um recado para suas pacientes, para essas pessoas que estão nesse momento de iniciar o processo, já estão no meio do processo, ou já estão no final do processo, conseguindo ou não. Dá um recadinho para elas, para acolher, para amar, abraçar esse coraçãozinho aí. Com o maior prazer. Queridas, eu sei que você que está atravessando essa experiência não está sendo fácil. E não é. E a sua história é a sua história, é única, não é igual a de outras mulheres. Nunca nenhuma história é. E ela é muito especial e cara para você. Então, em primeiro lugar, saiba disso, que é uma história bonita que você está atravessando, que você está escrevendo. Não guarde para você sozinha. Divida com alguém. Se você precisar se você optar por uma ajuda profissional, muito bom também. E saiba que existem muitos caminhos. E no final de toda essa travessia, você vai sair transformada. Vai acontecer uma transformação e eu desejo muito que transcenda todas as expectativas. Excelente. O importante é o final feliz. De um jeito ou de outro, a felicidade tem que chegar e a frustração vai para lá. Eu queria já que você deixasse também as suas redes sociais. Como é que eu faço para te encontrar lá, Cacá? Eu tenho o meu Instagram, que é Carina Pinto Franca _psi. Então ali é um canal aberto. Eu posto às vezes uns videozinhos rápidos, uns dizeres, uns posts rápidos. Eu vi que você está se dedicando muito a isso. Agora, uma coisa que você falou lá atrás para a gente fechar aqui também, que tem as mulheres que estão naquele período de tentar e tal, que tem uma nomenclatura que se usa um pouco para elas. Qual que é mesmo? Tentantes. Tentante. E tinha outra curiosidade também de uma música e tudo, né? Sim, tem uma música do Alceu Valença que ele fala: Tu vens,
Tu vens, eu já escuto os teus sinais. É, que até, curiosamente, a gente conversando aqui com a turma do podcast, falaram, ó, toca até em maternidade essa música. Eu Sim. nunca tinha reparado, apesar de às vezes passar por esse É ambiente. o hino das tentantes É o hino das e das tentantes. conseguintes. Das conseguintes também, ótimo. Eu acho que esse é novo tema, o termo. Sim, acabei de inventar. Pois bem, galera, obrigado por ter chegado até aqui. Curtam muito o vídeo. Mulherada, esse é o caminho, é se cuidar, é pensar no bem-estar seu, o filho e tudo. O importante é o amor que tem dentro de você. Então fiquem tranquilas, tudo vai dar certo no final, mas com ajuda profissional e tudo mais.